Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes aqui ao meu lado e vamos falar hoje sobre a diferença entre correr e treinar. Você sabe o que é, Rô? Não, eu tô aprendendo ainda. É bem aquele professor legal da escola, né? Que pega o cara que não tá prestando atenção na aula e fala, não é? O que eu disse? Esse era eu, e sempre falava errado. Se eu sair pra correr sem compromisso, você é treinar ou não? Então, vamos lá, vamos começar. Quando a gente fez, acho que aquele episódio que falava sobre correr todos os dias, teve gente que achou ruim, teve gente que achou legal, teve gente que questionou. O Sérgio Rocha falou, inclusive, poxa, vocês falaram de mim, enfim, não falamos, Sérgio, não falamos de você, beleza? Quando a gente fala o nome, a gente fala o nome. Porque a gente falou que a gente achava que pro amador muitas vezes não valeria a pena. Eu sou né, claramente correr todo dia, enfim. Né? E daí, até o Sérgio falou, e outras pessoas falaram, poxa, mas o único que falou que correu todo dia lá foi o Rodrigo. E vocês dois... ele fez quantos dias mesmo, você lembra? Acho que 30 dias. Foi um mês. Foi um mês. Foi sem querer ou foi eu? Não lembro. Você falou isso, eu já conversei. Não, eu tava testando um tênis e eu falei, eu quero ver. Aconteceu. Exato. Não, mas sem objetivo nenhum. Se tivesse que algum dia, não dá por algum motivo, eu não ia. Então, e foi coisa de, sei lá, 7, 8 quilômetros por dia, não mais do que isso. Eu acho que, assim, o que eu vejo, eu acho que o Balu corrobora, se não for, você me avisa, Balu, é que existe essa grande diferença entre correr todo dia, né? Conversamos com o Koji aqui, né? Mais conhecido como Parque do Ibira, e ele fala que corre todo dia. No Instagram. Vocês chamam de Koji na rua. Exato. Carlos Koji. Mas existe uma diferença entre você ir correr todo dia, respondendo a tua pergunta, Rô, e você ir treinar todo dia. Exato. Então, se eu sair correr todo dia 30 minutos por correr, você está trabalhando o seu condicionamento, você está trabalhando a sua saúde, você está trabalhando seu sistema cardiorrespiratório, você está trabalhando tudo isso. Mas se você tiver o olhar do treinamento, você não está necessariamente treinando. Um dia correr 30 minutos leve é um treino, mas você fazer todos os dias uma corrida despretensiosa, nada planejado, isso não é um treinamento. Treinamento é quando a gente tem uma coisa determinada, planejada. Sendo um pouco mais rigoroso, treinamento é o processo de escolha e determinação de cargas buscando um objetivo. Então o treinamento é formado por uma sequência proposital, ordenada, desenhada de treinos. Treino é uma sessão, treinamento é um processo de treinos visando alguma coisa. Então quando o Rô saía todos os dias correndo 7, 8 quilômetros, como ele mesmo falou, 30 dias seguidos para testar um tênis, o objetivo era testar o tênis, não era correr a São Silvestre, aumentar o volume de treino, ficar mais rápido, veloz. Nada disso. Não. Então ele tinha uma série de sessões de treino, mas não era um treinamento. Existe uma expressão que é engraçado, que você ouve as pessoas falando, você está indo malhar quando você está indo para academia? Não estou indo malhar, estou indo treinar. Malhar quando você vai na academia, tipo, à toa, empurra algum peso quantas vezes você quiser, na pausa que você quiser, isso é malhar. Faz o exercício que tá afim. Se você falar malhar para alguém que treina na academia, essa pessoa não vai falar, não estou malhando. Vai tacar milha na sua cabeça. Isso, não, estou treinando, não estou malhando. Então correr, vou no parque agora, a gente não tá longe do Ibirapuera aqui, a gente tá perto, mas a gente não tá longe, a gente tá mais próximo do Parque do Povo. Vou lá dar um rolê no Parque do Povo correndo, isso é uma corrida. Não, vou no Parque do Povo fazer 4 tiros de 4 minutos com pausa de 2, porque dia 31 de dezembro eu quero correr melhor a São Silvestre. É uma sessão de treino visando um treinamento para correr a São Silvestre. Mas talvez, acho que alguns corredores que não tenham treinador, talvez na cabeça de um ou outro, eles entendem que, por exemplo, eu vou correr 30 dias, sei lá, 8 km por dia. Ele pode entender que possa ter uma evolução nisso, mas se a gente pega esse corredor que tem um treinador e o cara corre 3 a 4 vezes por semana só, específico, com certeza a evolução é muito maior do que esse cara que corre 30 dias seguidos. Porque é ordenado, tem variação de carga, seja no dia, seja na semana, seja no mês. Então esse cara que treina 4, vamos usar 4 vezes e 6 vezes, que treina 4 vezes ordenado, vai ser melhor do que aquela pessoa que quando você chega no parque
trago o Ibirapuera pro Caduco hoje. Quando você chega no Parque do Ibirapuera, ele falou pra gente, a gente sabe que é isso. Você chega de manhãzinha, estão as mesmas pessoas fazendo a mesma corrida leve, matinal, que é super saudável, super bem-vinda, mas que não é estruturada. A pessoa vai lá, é a terapia dela. As pessoas estão fazendo terapia, ela não está em treinamento. E daí chega mais tarde, 6h30, chega o cara para treinar 4 vezes por semana, com um treinador, com carga. Hoje é leve, amanhã é forte, outro dia é tiro, outro dia é flat track, outro dia é longo. Esse cara, ele tem mais chances de ter uma evolução pensando em desempenho físico para uma determinada prova. Que é o que muda, né? Eu acho essa coisa de você colocar mais dias na semana, eu não vejo tanto como um problema. Usando o exemplo que o Balu falou, do cara que vai puxar ferro, né? Você fala, você vai malhar, esse mesmo cara, tanto quando ele fala que ele vai fazer algum exercício que não seja o puxar ferro, levantar peso e tudo mais, ele fala que ele vai fazer um cardio. Por quê? Porque daí não é um treino. É uma sessão de uma atividade, né? O que não puxa ferro, ele vai malhar na academia, e o que puxa ferro na academia, quando ele vai fazer uma corrida, ele vai fazer um cardio. E que daí é assim, ele vai lá, ele faz meia hora na esteira, ou ele caminha, ou ele faz um transporte, ou ele faz uma bicicleta, ele faz alguma coisa qualquer. E essa é a grande diferença. Por quê? Porque quando esse cara que vai puxar ferro, lá daqueles perfis que você gosta lá do peito... Ombro acebolado, peito da naja, sei lá, costa da naja, sei lá qual é. Esses daí, quando eles vão para dentro do ambiente da academia, eles sabem o que eles vão fazer. Ele sabe se ele vai fazer terra, se ele vai fazer stiff, se ele vai fazer agachamento. A pausa, a repetição, a carga. Você entendeu? Se é até o limite, se é pouca repetição e muito peso. Se é leve, se é forte. Exato, ele sabe tudo isso. Porque essa é a diferença de quando eu vou na academia, que eu falo, cara, nem sei que carga eu vou pôr, vou fazer 3 de 10 aqui e tá tudo certo, porque pra mim tanto faz como tanto fez. Mas ele não, ele quer, porque ele quer daqui 3 meses colocar 220 no supino, ele não quer estar mais fazendo 190. Então, o treino de corrida, fazendo o paralelo da musculação, é isso. Quando você vai para um treino de, sei lá, que nem eu corro, quarta-feira eu faço um treino intervalado. Eu vou fazer um treino intervalado quarta-feira. Quando eu tô exausto e é uma semana teoricamente leve, que eu vou fazer, o que eu faço? Eu só vou rodar. Daí eu faço o quê? Daí eu vou correr. Daí eu não vou treinar, praticamente. Então você muda o estímulo que teu corpo e a tua cabeça trabalham. Por exemplo, quando o Ri fez Porto Alegre, tinha uma data, então ele faz ali um regressivo, então tinha uma ordem lógica e cronológica para chegar de evolução e de carga, né? Tem um paralelo que a gente pode fazer com um livro. Esse é um livro de 200 páginas. Eu e o Rô, a gente tem o mesmo livro, 200 páginas, aí eu vou lendo esse livro, a gente vai lendo, sei lá, 10 páginas por dia. Eu vou lendo da página 1 até a 200. E todo dia você abre e lê 10 páginas aleatórias. Não na sequência, lê 10 páginas aleatórias. Depois do mesmo processo de 20 dias, os dois vão ter lido o mesmo livro em volume. Só que o meu livro faz sentido, porque eu li da página 1 a 200. Então, mas tem uma linha temporal e lógica no livro. Você não, você leu 200 páginas. É inegável que a leitura faça bem, mesmo que seja assim aleatória. É inegável que correr no parque aleatoriamente faça bem. Mas o treinamento é o processo que eu faço o treino de tal maneira, voltando para Porto Alegre do Rio, em que no dia tal, em junho, eu corra bem os 42. E não só que eu corra. A gente não está querendo aqui falar que treinar é melhor que correr. Não é isso, a gente está querendo só dizer a diferença. Há uma diferença clara, né, para o leigo, então o leigo tem que entender que cada autor vai mudar um pouquinho, mas o treinamento é uma sequência de treinos, né, de sessões de treino, montadas para um objetivo tal no futuro. Exato. A gente falou ali que a gente não fazia muito, para nós não fazia muito sentido, né, o amador correr todo dia, e a gente tem visto que cada vez mais as pessoas numa tara, num desejo absurdo de volume semanal, de correr mais, de correr 2 vezes no mesmo dia. Vocês acreditam isso a quê? Aquela coisa do consumir informação, que a informação, por exemplo, do profissional está muito mais clara para o amador hoje do que era há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, as pessoas mal sabiam que um profissional chegava a correr mais de 200 km na semana, e que às vezes tem dia que hoje vários deles correm 3 vezes no dia, não sempre, mas tem de outros que eles fazem isso. Vocês acham que é o quê? É a tara por achar que isso obrigatoriamente vai ser uma evolução?
Ou vocês acham que tem informação, os caras fazem isso, eu vou fazer e vai melhorar? Não, mas eu acho que esse volume, quando acontece de algum amador ou que seja, ele faz um treino dobrado no final do dia, um volume maior, é provável que ele esteja inscrito em alguma prova. Não sei, acho que dificilmente ele faria isso aleatoriamente. Mas o que você acredita? Tem a prova, tem 2 atletas, né? Os dois vão fazer, como a história do livro, os dois vão fazer a mesma prova. Por que você acha que hoje eles resolvem, e antes 4 vezes na semana correr estava ok, e agora não mais? Eu acho que passou, mas acho que surgiu no começo da pandemia esses desafios. As pessoas, na ausência de provas, as pessoas tentaram se motivar de algum jeito. Alguns a gente acha bobagem, a gente não acredita, a gente não concorda. Vamos correr dentro da sala, vamos correr todos os dias até onde der, ou vamos correr mais, acho que tem muito isso. Então, de novo, passou. Foi uma fase que passou, porque não tinha eventos, hoje já tem eventos, você consegue treinar para um evento. Acho que a gente tem também a questão das redes sociais. A pessoa não consegue fazer isso para ela tem que fazer isso e deixar claro para todo mundo que ela está fazendo. Então, vou correr todos os dias, ou vou correr tantos quilômetros. Então, acho que tem esse apelo extrínseco que eu acho ruim. E também, Balu, eu acho que aí talvez, de novo, o amador que tem treinador, provavelmente ele vai respeitar essa condição. O que não tem, talvez em algum momento, se ele olha sei lá, por alguma razão, ele vê um treino lá de um profissional, eu lembro que uma vez a gente mandei lá no grupo que a gente tem um treino do Bekele que no dia dava ali 55 quilômetros. Eu lembro que, assim, alguns conhecidos, amigos olharam e falaram, acho que eu não treino porra nenhuma. O cara faz 55 km num dia, não é possível. Eram 3, 4 semanas antes dele fazer... Mais apertado, umas 2 semanas antes de né? Berlim, dele fazer o... 2:1:41. Só que aí eu acho que eles não levam em consideração que, o cara tem descanso, é o trabalho do cara, o cara dorme. O cara tem uma história, eu acho que eu fiz a pergunta lá meio como provocativa aqui, porque eu acho que, primeiro, eu acho que alguns corredores amadureceram. Então, alguns corredores podem correr e treinar todos os dias, né? Que acho que pega o tema do episódio, né? Que é correr e treinar a diferença. Eu acho que tem corredores que se desenvolveram, que chegaram numa maturidade atlética, que ele pode fazer isso e ele vai ter benefícios. Principalmente por um espelho, esse daí. E daí os outros têm um espelho do quê? Daquela coisa que se você começa a olhar lá fora, e a cultura de corredores lá de fora, como a gente já fez algum episódio falando, sim, mostra que esses caras correm praticamente todos os dias. Correm e treinam, né? Tem os dois cenários aí. Coisa que a gente não tinha aqui, porque antes todo mundo aceitava muito bem essa coisa do 4 vezes por semana tá legal. Tá o suficiente eu correr 4 vezes por semana. Assessoria na terça, quinta e sábado. Ou segunda, quarta, sexta e sábado, né? O que corria um pouco mais. E eu acho que tem um pouco disso tudo, que eu acho que acaba acontecendo. Mas o que é importante, que nem você falou do Bekele, é a gente entender que tem que ter uma maturação física, principalmente. Não é física de tipo, eu vou treinar todos os dias ou correr todos os dias. Porque não é a vontade, não é o lidar com a perna cansado, é o quanto você vai agredir o teu corpo e o quanto o teu corpo vai assimilar como benefício naquele estímulo que você está dando. Porque senão vira um copy-paste, né? Porque acho que como hoje tem mais... O fluxo de informação é mais fácil, eu consigo ver o treino de um cara Kipchoge. Eu consigo ver o treino de todo mundo, entender as plataformas e tudo mais. A pessoa, ela acha que se ela pega aquilo... replica. Ele desconsidera isso, exatamente isso que ele está falando, que é o histórico da pessoa, desconsidera. Ele fez isso aqui 55, não vou lembrar também... 10 dias antes eu vou fazer, só que ele esquece que ele tá falando, na minha opinião, dos 3 maiores caras da história profissional, antes dele ficar a 2 segundos do recorde mundial, ou seja, ele tava no ápice. Pô, é muita ingenuidade ou muita confiança minha achar que eu posso copiar o modelo de treino. Né? Mesmo que não seja 50, né? Que traga pra minha realidade. Que traga pro 35, tempo, né? 40. Que seja pelo tempo de esforço, é muita coisa. Então, acho que esse fluxo de informação, quando cai em alguém com menos cuidado ou menos experiência, o cara faça da maneira errada. Ele desconsidera tudo. Cada indivíduo é um indivíduo. Né? Então, acho que o fluxo de informação, voltando à minha resposta, acho que teve o ambiente da pandemia,
Acho que tem a questão da pressão de rede social. Eu acho que tem também a questão do fluxo muito maior de informação. Eu acho que a pandemia, o que ela acabou acontecendo, eu acho que ela deu uma confiança para algumas pessoas de que isso era possível. Porque tinha muita gente que não cogitava, né? Treinar ou correr todos os dias, ou vários dias, mais do que 3, 4 dias na semana. Então, acho que muitas pessoas... O Rô fez isso, você vê, sem pensar. Ele correu vários dias. Aconteceu. E esse foi o exemplo que ele deu. Foi um exemplo. Mas deve ter outros que ele correu 10 dias seguidos, 12, sei lá. Deve ter... Aconteceu, não aconteceu? Não? Talvez 10. Acho que nunca mais... Fora esse caso à parte, que foram 30 dias por causa de um tênis... Acho que não passou mais do que 10, com certeza não. Aqui já é bastante. É bastante. Já é bastante. Se a gente pensar antes que corria 4 vezes por semana, você está falando que você correu tudo mais 20%, ou quase 30%, em 7 dias. Né? Então você pegou 2 semanas e meia e jogou em uma. Então é um volume... É isso que eu acho que todo mundo assustava em pensar isso. E a partir do momento que a coisa começa a acontecer, né? Na pandemia, correu segunda. Daí terça, vou correr terça. Daí, não, essa quarta eu não vou porque eu corri segunda e terça. Daí ele vai quinta. Daí ele vai, não corri ontem, corri hoje, vou correr amanhã. Daí quando ele olhava, ele falou, já corri 5 vezes nessa semana. E daí eu acho que aos poucos as pessoas foram conquistando essa confiança, eu acho, né? Passando aí de uma incerteza. Mas eu acho que não entendiam necessariamente que isso também só vai trazer benefícios se ela for bem direcionada. Se ela for bem orientada. Porque, óbvio, o volume semanal conta, mas conta para você correr mais tempo, mais volume. Não necessariamente para você correr melhor. Então, se você correr 1 hora todo dia, no final da semana você correu 7 horas. Se eu correr 4 dias alternando o volume e eu correr as mesmas 7 horas, é totalmente diferente. Então, o meu corpo ele vai ter trabalhado as mesmas 7 horas. É a história do livro que o Balu falou. Só que, o que eu desenvolvi no meu corpo? Nada, eu só corri 1 hora, naquele ritmo constante. E eu acho que confunde um pouco a cabeça, o amador que busca, sei lá, informação, às vezes baseada até num profissional, porque olhou o treino de algum profissional, com certeza o cara fica um pouco perdido. Nesse exemplo que eu dei do Bekele, porque o cara vê que num dia, esse cara, 55 quilômetros, e lá atrás, que eu acho que a gente já comentou isso em um dos primeiros episódios. Quando o Lance fez Nova York... 2006. E assim, ele na Go Outside, que tinha a matéria dele, ele falou, eu não consigo, na minha semana, correr mais do que 60 quilômetros. Aí o amador fala, cara, não é possível. O volume do cara é ridículo e o cara, sei lá, correu abaixo de 3 horas. Então, acho que esse amador que não tem a referência de um treinador, o cara fala, um vai e corre quase nada, e faz, um tempo para mim, amador, que é considerado. O outro vai em um único dia, coloca um volume que para mim é fora do normal. Eu acho que esse cara que não tem um treinador, ele fica totalmente perdido. Fica. Eu acho que mesmo quem tem treinador, eu acho que quem não tem treinador fica bem perdido. O outro, na realidade, ele se vê não perdido. Mas muitas vezes ele não sabe o que ele está fazendo ou o que está acontecendo. A gente vê muita gente aí correndo, muitas pessoas treinando hoje e querendo pensar muito num volume. Então ela vai treinar vários dias, todos os momentos que ela sai para correr, ela está indo treinar, mas numa sede desenfreada de colocar volume, para falar que está correndo 100, 120 e tudo mais. A gente entrevistou o Giga aqui, que ele falou, acho que foi sobre Tóquio. Foi Tóquio, né? No episódio de Tóquio. Cara, e ele tinha 246 em Berlim, correndo 4 vezes por semana, e ele foi fazer Boston depois de 2 anos, e fez 244 em Boston, correndo as mesmas 4 vezes na semana. Então, ele já corria muito bem, ele foi para uma prova mais dura, mais difícil, mais exigente, correndo o mesmo tanto, e ele correu melhor. E eu arrisco a dizer, ele vai ouvir aqui, ele sabe, a gente conversou, poderia ter corrido ainda um pouco melhor, porque ele tentou fazer a prova perfeita, e naquele dia não calhou. Passou para um 19 a meia, voltou para um 22 alto, um 23. Daí você fala, tentou. Se ele passasse para um 21, era capaz de ele quase ter dobrado. Ter tirado um minutinho ali no tempo dele, ter feito um pouco mais linear. Mas você fala,
precisou obrigatoriamente colocar mais volume? Precisou colocar mais sessão de treino? Precisou ter mais saídas para correr? Não. Eu acho que para a gente chegar nesse nível que você precise ter mais sessões de treino, necessariamente ter mais volume, eu acho que você tem que evoluir um pouco. É a história que a gente fala às vezes até do triatlon, né, Rô? Sem preconceito nenhum, mas o cara vai fazer um Ironman para 12 horas, que é um tempo relativamente alto, 12, 13 horas, e ele tem uma bicicleta de 100 mil reais, ele tem roda, ele tem capacete aéreo, ele tem medidor de potência, e você fala assim, não era melhor você melhorar antes e para você depois ter isso? Porque não é melhor você perder 5 quilos? Exato, não, é você chegar num nível, num nível corporal e atlético bom para depois você dar o próximo passo. Não adianta você falar assim, olha, eu vou comprar um Fusca e vou colocar um motor de uma Ferrari. Fala, não, cara, não adianta. Então compra um Fit que vai ser melhor, vai ser econômico, vai andar melhor e o carro não vai desmontar, né? Então você tem que, acho que, tentar equilibrar um pouquinho. Acho que é essa hora que o amador se perde, porque e não é crítica ao amador, porque nós somos e nós erramos. Se o cara quer correr todos os dias, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas achar que correr todos os dias ou como você falou, te faz melhor ou diferente. Agora não sei se foi o Rick falou que correu uma segunda sessão. Você quer correr uma segunda sessão porque você, sei lá, você mora do lado de um parque ou da academia, tá tudo certo. Mas achar que esse é o segredo é um passo que não se dá. A pressão e não há certeza nenhuma, né? A pressão da rede social. E quando a gente fala rede social, não é... Às vezes a pessoa relaciona... Não é Instagram. Às vezes a pessoa tá ali no Strava. E outro exemplo. Há 6 dias do Havaí... Custa a vida, hein? E o Blumenfeld, os caras fizeram um treino lá que era, acho que 40K. 40, acho que mais 100 de bike, né? 6 dias antes. 6 dias antes. Aí, corria antes ou pedalava antes? Correu antes. Aí o amador, ele fala... Querendo ou não, ele vai se basear naquela relação de, porra, o cara 6 dias tá treinando tudo isso, então eu acho que dá mais. Mas ele é amador. Cara. Ou ele vai ver, eu não preciso descansar tão antes da prova. Mas daí você tá pegando o cara que bateu o recorde mundial... que correu no Havaí para 2 horas e 36, correndo dos últimos 16, 17 quilômetros sozinho, entendeu? Controlando o ritmo da prova o tempo inteiro. Você fala assim, você não pode pegar, né, a exceção para fazer a regra. Exato. Você não pode pegar o Bekele correndo 55 quilômetros, você não pode pegar o treino do Kipchoge e falar, olha, o que eu tenho, eu posso, e o cara ali não diminui. Você fala, tá bom, ele não diminui, porque o treino mais longo dele dura 2 horas, porque ele corre uma maratona em 2 horas. O amador que vai correr 2 horas um treino, ele correu 24 quilômetros. 22, 27, vai, um cara, um amador um pouco melhor, 30. Acho que é a informação chegando para quem não sabe ler. Não sabe ler, né, a informação. Olha, não coloca num contexto, né? Esse cara deu essa paulada, sim, mas esse cara é diferente. Eu fazia parte de um grupo no WhatsApp, eu acabei saindo, que todo dia eles mandavam o treino dos quenianos. E daí uma galera começou a querer fazer. Eu falei, não, aí foi a hora que eu falei, eu não posso estar aqui. Melhor eu não fazer parte disso daqui, porque eu falei, não faz sentido você olhar o cara lá dando 30 tiros de 400 e falar, cara, desculpa, quem como um amador... Vai fazer 30 de 400. Um profissional já não é qualquer um que vai fazer isso. Então você começa a ver que a leitura... E amadores correm bem. Não, mas aí fez os 30 de 400 e 2 horas da tarde estava dormindo? Descansando? Não, cara. E mesmo assim, a gente vê eles fazendo... Todos esses caras bons, a gente dá muito exemplo do Bekele e do Kipchoge, porque são os caras muito fora da curva, são os dois maiores. São os 2 maiores de todos os tempos, inevitavelmente. Mas você pega o plano B deles, também não tem nada de moleza. Mas esses caras, eles eles estão, sem exagero, há 30 anos correndo. Além deles terem um corpo, uma genética, tudo que não se compara a ninguém no mundo, que ninguém superou os caras, então ninguém chega perto deles, né? Ninguém correu 2-1 além dos dois, né? Então assim, você fala, cara, eles têm um histórico de desenvolvimento atlético, de maturidade que eu falei, que ninguém tem. Mesmo você pegar os outros que correm para 2-2, 2-3, 2-4, também esses corredores ou as corredoras, as mulheres que correm para 2-17, 2-18, constantemente, é uma outra prateleira. E eles não começaram num dia. Mas foi a primeira maratona dela, ela estreou com 2 horas e 17. Beleza. E ela corria os 800 mais rápido que qualquer pessoa que se conhece. Exatamente. Já morreu, inclusive os homens, né? Ela era corredora de 800.
né? A que ganhou Chicago. Sim. Você fala, cara, você entendeu? Foi atleta olímpica dos 800. Você fala, como é que você quer comparar uma atleta olímpica para trazer para uma realidade nossa? Né? Envolve isso que você falou, Rô, o descansar ou não descansar à tarde, né? Envolve a capacidade que ele já tem em genética, a capacidade de assimilar, de recuperar, de descanso, de alimentação, de estresse. Tem como puxar a realidade desses... A capacidade desses caras de realizar as tarefas, achar que dá pra você fazer algo sem adaptar muito. Tem que adaptar, cara. Tem que adaptar. Não tem como ficar olhando o treino de queniano. Eu acho de verdade que isso mais atrapalha do que ajuda. Só ficar olhando o que eles fazem. Cara, não fico olhando isso. Eu dei um exemplo, lembra, de um dia que postaram um vídeo do Canova lá no Quênia, dando treino com um monte de atletas, devia ter uns 20 corredores em volta dele. E daí ele falou da sessão de treino. E ele, no final, eram 2 sessões, ele falou, vamos fazer isso daqui agora e à tarde a gente vai fazer tal. Era, sei lá, acho que dava uns 30 quilômetros de manhã, mais 10 à tarde. E daí ele falou, não é competição. Quer dizer, se ele tem esse cuidado para falar para o atleta profissional, você imagina como normalmente nós, né? Porque a gente fala, mas a gente já fez até o episódio dos erros que a gente teve, né? Mas como um amador que não tem informação, vamos pensar naquele cara que não tem informação, que não tem treinador. Que ele acha que quanto mais, melhor. Exatamente. Ele vai começar, de repente cai um vídeo desse na mão do cara, ou essa semana, né? Saiu aquele menino que correu para 33 os 10 mil. Que maldade. Que maldade, cara. Eu 12 falei, anos, 12 anos. 12 anos. Eu falei pra todo mundo, anota o nome dele. Eu quero ver se daqui 7 anos, ou 10 anos, ele tá no profissional. E eu quero ver se ele vai estar correndo pra 28. Não é nem 26, é 28. Não vai. Então assim, putz, legal. Óbvio que você fala, uau, incrível, né? Tomara que de fato seja um mega do super hiper prodígio. Mas de forma um pouco perigosa virar referência, né? Exato. Um monte de gente me questionou, que eu falei, pra que isso? Eu respondia, né? Me mandavam no Instagram, né? Pra que isso? Daí todo mundo mandava, tipo, e aí? Né? Tipo, não entendendo. Eu falei, cara, é muito novo. É muito novo, independente. Pô, mas o moleque é um fenômeno. De fato, é um fenômeno. Mas é um fenômeno que adianta ser fenômeno aos 12 anos, cara. Não pode nem participar de competição profissional. Nada. Não vai ganhar R$1. Vai ganhar o quê? Tênis? Né? De novo, é o excesso de informação que cai com a pessoa que não sabe lidar com esse tipo de informação. Foi no nosso grupo, não foi que veio, que a gente mandou a imagem, o Rodrigo mandou, né, do menino que morreu na prova, ou foi você? Eu mandei. Moleque de 14, né? 14, 15 anos. 14, 15 anos aqui no Brasil, né? Isso. Filho de um bombeiro. Isso. Exatamente. Então você vê, é isso. Óbvio, não é que a corrida... Provavelmente o moleque tinha algum problema. Algum problema congênito, sim. Exato, entendeu? Mas você fala assim, você precisa querer colocar nessa esfera, nesse risco, né? Nessa zona tão iminente de alguma coisa. Talvez esse exemplo que você deu desse moleque é o pai de algum que, porra, tem a mesma idade, o moleque já corre, sei lá, de forma despretensiosa, fala, porra, então acho que dá pra apertar pra ele melhorar também. Eu acho que aí começa a entrar numa condição de perigo, né? Porra, às vezes o próprio filho não quer e o pai fica ali torcendo o cabo do moleque, né? Demais, muito. E tirando a questão da seara da criança, daí tem o cara, o amador já adulto, que acha que se ele ficar empurrando, a coisa vira. Se eu correr todo dia, se eu correr 2 vezes por dia, se eu alcançar o volume de alguns treinos que eu vi os quenianos fazendo, se eu chegar na pista, tentar ir subindo um tiro de 400 por semana, quando bater em 30 de 400, a coisa vire. Cara, aí você tá ignorando que isso é um processo de treinamento no queniano. Ele é um cara especial no sentido de ele aguenta coisas que a gente não aguenta. Não adianta você achar que forçando a barra e remando 17, 18, 19, 20 tiros, quando bater 30, a coisa vai ir. O volume, nesse caso, desse exemplo queniano, ele acaba sendo um fim na cabeça do leigo. Não pode ser um fim. O volume como um fim. Não. Esse queniano, ele consegue. Então, ele não pode. Busca o volume. Ele não busca. Ele acontece esse isso. Volume. Acontece. O volume não é um fim. É um meio para esse cara. Então tem que ser muito cuidadoso, porque uma coisa é treino, outra coisa é correr. A gente até falou sobre isso. Se você, né, para quem tá ouvindo, às vezes aqui pode achar que a gente tá falando bobagem, e pode ser que às vezes a gente faça, né? A gente fala bastante bobagem mesmo, mas eu acho que uma outra coisa que pode reforçar esse nosso alerta meio de cuidado de não querer trazer muito para a realidade, é que para quem já corre há mais tempo, como nós,
como vários dos que estão nos ouvindo, sei lá, 15 anos, 20 anos, é tentar fazer, Ricardo, fazer o que eu fazia há 15 anos atrás. É a mesma coisa. Eu vou querer pegar e replicar uma série que eu fiz, eu lembro certinho, em 97 eu mandei uma carta para minha irmã, uma carta, que ela estava morando fora do país, eu falando o treino que eu fiz, que era uma série de 16 de 400. E o pior que eu fiz foi para 1,6. Hoje eu não faço acho que um tiro para 1,6. Vai cair das peças, né? Na curva. Sabe, aqueles filmes que o cara vai acelerando e voa uma porca, um parafuso, cai a lataria. Começa a tremer, o volante não vai dar. Então você fala, cara, não dá. Então como é que eu posso querer replicar uma coisa quando eu tinha 20 anos de idade? Né? Eu tô falando de 25 anos atrás, tinha 20 anos. Meu coração, meu músculo, meu joelho, minha articulação, meu tendão, minha cabeça, era tudo diferente e tudo muito mais preservado. E hoje, óbvio, eu tenho muito mais maturidade, mas eu tenho que ter essa maturidade, mas eu tenho que saber interpretar o que eu vou poder fazer. O que eu consegui fazer ao longo desse ano aqui, que eu fiz bem a Maratona de Porto Alegre para mim, foi por quê? Porque eu entendi, eu aceitei que eu não era mais aquele corredor. Eu sabia que tinha dia que eu ia sair para treinar. Antes eu saía, qualquer treino que eu corria era 4x1000. Qualquer treino. Você sabe, Balu, quando a gente tinha 20 anos de idade. Você nem olhava, a gente não tinha nem GPS, era cronômetro. A gente dava volta de 6 na USP, quando a gente olhava... Uma vez eu completei uma semana abaixo de 4x1, mas assim, igual o Rô falou, sai pra correr. Saiu, bateu uma semana inteira abaixo de 4x1, falei, cara, tô bem. É isso. Se sou eu hoje, eu falo, cara, tá bem, mas tem que reduzir. Não necessário. Exato. Não necessário. E é normal, porque vai empolgando. Vai, legal, porque você tá vendo, tô indo bem. Aí hoje você fala assim, cara, tava errado. Exato. Tava usando mais do que devia. Mais do que devia. Né? Então, assim, eu acho que essa leitura, se não é do profissional, né? Você não entende que do profissional não dá para trazer para você, entenda que você, há 5 anos atrás, você fazia coisas que você não... Mesmo hoje, você estando mais maduro, o teu corpo não vai suportar aquilo ali. Então, essa leitura, essa adaptação, ela sempre vai ter que acontecer. E aí que tá a diferença, não é só correr. E também por isso, né? Por isso que a gente tá falando aqui, que o só ir no parque, correr todo dia. Ibirapuera, a gente fala Ibirapuera muito porque muita gente conhece, porque ela tem duas voltas de 3 km dá 6. Vou todos os dias de manhã, dar 2 voltas correndo na maciota. Tá tudo bem, faz bem pra saúde, a gente não tá querendo... Você vai estar treinado, né? Assim, condicionado. A gente não tá querendo dizer não faço, não é isso, mas quando eu vou lá e dou 2 voltas todos os dias, eu estou dando o mesmo estímulo, igual, dia após dia. E o treinamento é diferente. Hoje você vai dar 3 voltas. Hoje você vai dar 1 volta, mas mais apertado. Hoje não, porque você notei que você está mancando. Hoje você não vai dar voltas nenhuma. Então, ambas as coisas são boas. Correr, seja no treinamento, seja ir lá e fazer a mesma coisa. Mas não sei se a palavra certa é vantagem, mas a superioridade do treinamento é isso, que você vai mudando a cara do dia. A pessoa tem que entender que há uma diferença. Pode fazer ambos são bem-vindos, mas são diferentes. E para mim, eu acho que os dois vão dar prazer, os dois vão te deixar bem depois. Mas eu acho que quando você tem um propósito, e às vezes o só sair para correr já é o propósito, só vou correr. Mas tem dia que você tá indo correr porque você tá indo correr, e não porque você quer correr ou porque você quer fazer uma atividade. E é diferente do treino, porque o treino você sempre vai ter um propósito. Tem que ter, né? Tem que ter. O princípio básico do treino é esse, né? Tem que ter um objetivo. No caso de vocês, se de repente um corredor que, treina, sei lá, por todos os dias, tá lá por quase 2 meses diariamente, corre lá 6, 7 quilômetros. Aí procura vocês para começar a treinar com vocês. É meio que começar do zero, ou dá para aproveitar o fato de o cara correr todo dia por 2 meses? Dá para aproveitar. Você só tem que tomar um pouco de cuidado, porque na hora que você coloca uma carga, seja volume ou intensidade, ali o que acaba acontecendo é que esse cara ele vai ter que ter uma adaptação, porque ele acha que pelo fato dele correr todos os dias ou várias vezes, ele acredita que ele já está preparado para suportar qualquer tipo de carga. E na realidade não, ele tem que se adaptar, porque quem faz 3 vezes na semana, mas faz um treino com variação de ritmo, faz um treino com subida, faz um treino, sei lá, um tempo run, um fartlek, alguma coisa assim, ele atleticamente, fisiologicamente, ele está muito melhor preparado do que aquele que corre sempre no mesmo jeito. Entendeu? Então,
Tanto que todo mundo que vem treinar comigo, que fala, já corro, né? Eu começo muito com o pé atrás e já falo, ó, são umas 6 semaninhas que a gente vai tentar se conhecer, não é pra você fazer muito forte, tem que terminar sempre sobrando. Porque você tem que entender até porque de onde ele tirou que ele tem que correr, que ele deveria estar correndo 5 vezes na semana. Isso acontece comigo. Eu treino com você, que dia você treina? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá, mas como que a gente chegou nessa semana de segunda a sábado? Não, treinava, uma assessoria, 10 anos, beleza, né? Tem alguém que assina embaixo que esse cara consegue. Não, porque eu baixei esse treino na internet. Então, né? Então a gente tem que ver de onde saiu essa história de que ele corre 3, 4, 5, 6 vezes na semana. E às vezes até, assim, não nos levem a mal. Tem que ver se é verdade. Porque tem gente que adora, né? Não, eu treino, eu faço isso. E daí você vê, de fato, na hora que a gente... É igual o professor que vê aluno que não estudou. Você olha e fala, somebody love. E aí entendeu? Você não corria todo dia. Mesmo não era treinava, você não corria todo dia. Você passa um treino, o cara não entende o treino. Como você corre, como você treinava e não sabe esse treino? Não sabe a dinâmica de um treino, então você não treinava. Todo mundo já fez isso. Isso. Eu tenho muito disso. É isso aí. Então é isso aí, galera. Acho que foi? Tem mais alguma dúvida, Ronaldo? Acho que é não? isso. Então é isso aí. Então falamos um pouquinho, se vocês tiverem até outras opiniões, tiverem comentários sobre isso, fique à vontade. A gente só quis elucidar um pouco mais detalhado do que a gente às vezes faz ali no Instagram. O Balu fala bastante sobre isso, a diferença entre você correr e a diferença entre você treinar. Então, basicamente, um você vai e outro você tem um propósito para alcançar, mais ou menos isso. Mas a gente explicou um pouquinho melhor. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu!